Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Luciano. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre os sólidos geométricos, os paralelepípedos, retângulo e os cubos. O que seria um paralelepípedo reto-retângulo? Então, é um prisma cujos polígonos da base são formados por retângulos. Então, ele tem um formato, todas as superfícies deles são retangulares. Pode ser que tenha algumas que sejam quadradas, né? Mas a maioria das superfícies são quadrangulares. Então, é um formato bem comum. Tem o formato do tijolo, das caixas de presente, das caixas de papelão, os baús de caminhões, o formato do livro. Então, é um formato bem comum. Até a nossa sala, o nosso quarto, a maioria das vezes tem esse formato de uma caixa, que é um grande paralelepípedo também. Então, nós temos aqui as faces dele, né, do paralelepípedo, que são faces retangulares, ok? E no caso do cubo, as faces são quadradas. Então, o nosso cubo, nós temos que lembrar que ele tem as faces regulares. Quando você ouvir essa expressão polígono regular, é que tem as faces do mesmo tamanho, as arestas são do mesmo formato ou do mesmo tamanho. Quantas dimensões do paralelepípedo? Ele tem um comprimento, largura e altura. O comprimento, a largura e a altura pode ser que os valores, as dimensões, as medidas diferem entre si. Então, vamos colocar A, B e C. Geralmente, dependendo do problema, a medida C equivale à altura do paralelepípedo. Já no caso do nosso cubo, como tem todas as arestas do mesmo tamanho, vamos colocar sendo A e A. Tá? A diagonal do paralelepípedo reto-retângulo. Então, nós temos o paralelepípedo reto-retângulo, que tem as dimensões comprimento e largura e altura, seja as medidas A, B e C. A diagonal do paralelepípedo é a maior distância entre os vértices do sólido. Aí vamos pensar o seguinte, bem, aqui estão as faces dele, né? Os vértices são os cantinhos. Então, se a gente vai ligar, onde é que está a maior distância? Será que seria desse canto a esse canto? Esse vértice a esse vértice? Não. Será que seria aqui em cima? Também não. Então, ó, mas existe uma distância que passa por dentro de um vértice ao outro por dentro do sólido, que é a diagonal do paralelepípedo. Como é que eu chego na medida dessa diagonal D? Vai ter uma fórmula que nos ajuda a estabelecer essa distância, utilizando as três medidas A, B e C, que é a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Seria interessante você, daqui em diante, anotar numa folhinha, no caderno, algumas fórmulas que vai ser utilizada, né, tanto para o paralelepípedo quanto ao cubo, que vai facilitar na resolução de alguns problemas. No caso do cubo, a diagonal dele é o mesmo raciocínio paralelepípedo, é uma distância que pega um vértice ao outro por dentro do cubo. Como é que é a fórmula da diagonal? É a medida da aresta, raiz de 3. A fórmula é um pouquinho mais resumida. A área total, lembre que a área é a medida da superfície do sólido, né? Então, no caso paralelepípedo, como é que eu chego à área total? Vamos lembrar como é que acha a área de retângulo? É o comprimento vezes largura, né? Então, se eu vou achar a área aqui do fundo, aqui, por exemplo, é um retângulo que tem comprimento A e largura B. Ó, A vezes B. Se eu for achar a área dessa medida aqui da frente, é como se fosse A vezes C. E se eu fosse achar a área dessa lateral aqui, é como se fosse B vezes C. Tá aqui, né? Ah, mas por que tem esse 2 aqui na frente? Tem que lembrar que todas as superfícies são duas duplicadas, né? A medida do fundo é o mesmo aqui de cima, dessa lateral é o mesmo aqui, e dessa frente é o mesmo que está ali atrás. Então, por isso tem esse 2 multiplicando aqui na frente da fórmula da área total.
No caso do cubo, lembra como é que acha a área de uma face quadrada? Não é aresta vezes aresta? Ou aresta ao quadrado? Quantas arestas tem iguais ao redor do cubo? Isso, 6. Então, como é que acha a área total? É 6 vezes a medida aresta ao quadrado. O volume, ele dá a ideia da capacidade do sólido. É o que cabe dentro. Para ter uma ideia como é que se chega no volume, imagine se tivesse um paralelepípedo, né, com dimensões 4, 2 e 2, né? Largura, comprimento e altura. Se fosse encher de cubinhos de uma unidade de cada lado, quantos cubos caberia aqui dentro? Olha só, se multiplicar 4 vezes 2 e vezes 2, vocês vão ver que vai ficar 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então aqui dentro é como se tivesse 16 cubos empilhados, né? Aqui dentro desse sólido inteiro. Então podemos dizer que a capacidade desse sólido seria 16 cubos. Ok? Então é o volume. O volume é o que cabe dentro. Não confunda o volume com área. A área é só a medida por fora. Volume é a capacidade interna. Então, como é que eu determino o volume de um paralelepípedo? É só multiplicar as 3 dimensões, A vezes B vezes C. E como é que eu acho o volume de um cubo? Também multiplico as 3 dimensões, A vezes A. Ou simplesmente A na terceira, ou A ao cubo. Então, vamos ver alguns exemplos e aplicações sobre esse assunto. A pergunta é o seguinte: qual é a medida diagonal do bloco retangular abaixo? Então, está aqui, né? Ó, é um paralelepípedo. Medida A, medida B, medida C. A diagonal está aqui dentro, ó. É que pega no cantinho, no outro por dentro. Aqui dá para ver bem como é que ela é, né? Então, a fórmula diagonal é essa aqui. Então, a medida A, B e C, colocando os dados necessários, ó, 144 ao quadrado, mais 64 ao quadrado, mais 81 ao quadrado. Faça essas potências primeiro, tá? O 144 ao quadrado, 144 vezes 144 vai dar 20.736, 64 por 64, 4.096 e 81 por 81, 6.561. Soma-se e faça a raiz, aproximadamente vai dar 177,18 centímetros. Essa é a medida da diagonal. A questão 6 é o seguinte: ó, um bloco retangular possui diagonal que mede 50 centímetros. Sabendo que sua largura mede 24 e seu comprimento é 32, qual é a altura desse bloco? Diagonal 50, uma das medidas é 24, outra medida é 32. Lembra que eu falei para a altura? A altura eu vou considerar sendo o C, então, né? E a outra terceira medida está faltando. A fórmula da diagonal é essa. Ó, o D é 50. O A, só troquei a variável aqui, mas tudo bem, ok? Então tá aqui, ó. Então vai ficar o A é o 50. Aliás, a diagonal é o 50. O A é o 24. O B é o 32 e o C que está faltando ali, né? Só para entender, por que apareceu essa potência? Você percebe que aqui não tem mais raiz. Porque para tirar a raiz numa equação, você faz a operação inversa, né? Passa para o outro lado em forma de potência, tá? Então aqui não tem mais raiz não, ó, porque esse quadrado representa a raiz que está no outro lado. Então faz ó, 50 por 50, 2.500, 24 por 24, 576, 32 por 32, 1.024 e o C ao quadrado fica ali por saber, que é a altura, né? Então vocês vão fazer a soma aqui. Termina a equação, ó, 2.500 menos 1.600, 900, raiz quadrada de 900, 30. Então, a medida da altura seria 30 centímetros. Considere uma caixa d'água com formato de um paralelepípedo reto retângulo totalmente cheia, com comprimento 7 metros, largura 4 metros e altura 2 metros. É uma caixa d'água grande, hein? Calcula a capacidade em litros dessa caixa. Gente, quando se falar em capacidade ou pedir quantidade em litros, é o quê?
volume. Lembra como é que eu acho o volume? Preciso das três dimensões, já tenho, né? O comprimento, largura e altura. E a fórmula do volume é multiplicar as três dimensões. Se você for multiplicar 7 vezes 4 vezes 12, vamos ter 56, não é 56 litros, tá? É 56 metros cúbicos. Sempre quando pedir volume é sempre cúbico. Mas não pediu em litro? Guarde bem essa relação matemática em mente, tá? 1 metro cúbico sempre vai equivaler a 1.000 litros. Cada metro cúbico, 1.000 litros. Mas o que seria um metro cúbico? Imagine duas lavadoras, né? Duas máquinas de lavar encostadas uma na outra. Seria, digamos, um metro cúbico, né? É um grande cubo medindo 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tá? Então, cabe 1.000 litros. Então, se é 56 metros cúbicos, é só multiplicar por 1.000. Então, vamos chegar a 56 mil litros. É a capacidade dessa caixa d'água. Essa é uma questão parecida que do Enem, ó. Uma fábrica produz tijolos com formato paralelepípedos e de cubos, com volume igual. Vamos prestar atenção nesse detalhe, ó, volume igual. Sabendo que os tijolos no formato paralelepípedo têm 5 cm de largura, 10 cm de comprimento e 2 cm de altura, qual a medida dos lados do tijolo que tem formato de cubo? Aí tem algumas opções ali para assinalar. Então, ele falou sobre volume. Então, vamos começar, né? Bem, qual é o volume desse tijolo, então? O volume do paralelepípedo. Então, quanto que vai de massa ou de argila para confeccionar um tijolo? Se você multiplicar as três dimensões do tijolo que nós temos aqui, 5, 10 e 2, vamos chegar a 100 centímetros cúbicos. Então, independente do formato do tijolo, se ele é paralelepípedo ou se ele é cubo, ele vai ter esse volume. O volume vai ser o mesmo. Então, quer dizer que se o volume paralelepípedo é 100, o volume do cubo também vai ser 100. Como é que eu acho o volume do cubo? Não é a aresta na terceira? Então, nós já temos o volume que é 100. Ó. Quanto é que tem que ser a medida de cada aresta que está pedindo a questão para dar um volume de 100? Qual o volume, qual a medida que é elevado na terceira? Qual é a medida que elevado na terceira vai dar 100? Então, é só fazer a raiz cúbica de 100, que vamos chegar a aproximadamente 4,64. Então, está aqui a nossa resposta. A questão E diz o seguinte: a soma de todas as arestas de um cubo mede 24. Qual é a medida da área total e do volume desse cubo? Bem, para nós achar tanto a área total quanto o volume do cubo, nós precisamos da medida da aresta. Lembra que na questão fala o seguinte, ó, um cubo ele tem todas as arestas da mesma medida, do mesmo tamanho. Quantas arestas tem um cubo? Lembra que um cubo ele é formado por 12 arestas. Então, se você pegar o total da medida do comprimento de todas as arestas juntas e dividir por 12, nós vamos chegar que cada aresta vai medir 2 centímetros. Aí é fácil. Ó. Quanto é que vai ser a área total? Vai ficar 6 vezes a medida da aresta ao quadrado. Primeiro vocês vão fazer a potência, tá? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 6, 24. Então, vai dar 24 centímetros quadrados. Mas ali já não era 24. Foi coincidência, tá? E o volume? Bem, o volume, nós temos que a medida do volume é a medida da aresta ao cubo. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo, que vamos chegar a 8 centímetros cúbicos. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo conteúdo, então.